Bora responder alguns comentários do vídeo anterior? Oi, o meu nome é Tami de Panda, eu sou uma mangaka iniciante que tem um mangá chamado Andória, e hoje eu vou responder alguns comentáriozinhos que eu consegui achar. Bem, são poucos, então eu peço desculpas a vocês. Bora lá? Vamos começar por esse anjinho. Quando eu comecei a desenhar, eu tinha 7 anos de idade. Foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros quadrinhos. Isso faz 11 anos. Então, se passou muito tempo desde então. Eu evolui bastante e hoje em dia eu sou muito mais experiente. Enfim, sobre o que eu quero para o futuro é que mais pessoas possam ler Andória e possam gostar da história. Por isso eu estou evoluindo cada vez mais e mais. Porque eu quero que Andória possa ajudar as pessoas, inspirar vocês a fazer a coisa certa, a ser boas pessoas. É isso que eu quero com Andória, sabe? Porque eu sinto que essa geração está perdida e que com Andória eu posso ajudar vocês a talvez encontrar o caminho certo, mesmo que sejam de outra geração, não tem problema. O que importa é que vocês entendam a mensagem de Andória e se importem com o que acontece ao mundo ao seu redor. Agora vamos para esse anjinho. A minha principal inspiração é Araki Hirohiko, porque foi a partir do traço dele que eu aprendi a desenhar. Sim, eu fui meio um pouquinho louca, e aí em vez de eu treinar assim com os traços de um mangakas mais famosos, eu resolvi usar o Araki Hirohiko, que tem um traço muito mais complexo e difícil de entender. Então, foi a partir dele que eu comecei a desenhar, e por isso eu tenho uma grande inspiração por ele, e eu sempre procuro buscar referências dele para eu poder aprender mais e mais. Outro artista que eu também estou muito inspirada é no criador de Vinlândia, que eu acho que é o Makoto, talvez? Mas eu estou usando as referências de Vinlândia para fazer o cenário de Andória, porque o Makoto, ele é muito bom fazendo arte, sabe? Fazendo assim, paisagem, principalmente. Então eu estou usando ele como a minha principal fonte de referência para que eu possa aprender a desenhar cenário de uma maneira muito eficiente e incrível para ficar legal. Sim, eu sou cristã, eu não sei se dá pra perceber pelo jeito que eu me comporto, mas enfim, sobre isso que aparece em Andória, eu resolvi pregar o evangelho de uma maneira muito diferente e sem ser evasiva. Basicamente, eu resolvi criar desse jeito Andória para incentivar vocês a lerem a Bíblia de uma maneira assim saudável e que não seja tão forçada. Por exemplo, assim, eu poderia falar muito bem pra vocês, leiam a Bíblia, mas não, eu fiz de um jeito divertido e se você tiver curiosidade de como que aquele versículo específico de cada capítulo se encaixe no capítulo, é só você ler e você vai entender exatamente. E sim, eu peço a direção de Deus para me guiar para eu saber o capítulo certo de qual que eu devo fazer. E também às vezes eu peço permissão para o Espírito Santo para que ele possa me ajudar a criar a história de Andória. E por causa disso, aquela cena lá do anjo, ela não ia acontecer, mas foi graças à orientação do Espírito Santo que eu tive aquela ideia e eu coloquei ela em prática. E assim eu espero que ele possa me guiar para eu poder continuar Andória do jeito que o Senhor quer. E eu espero que isso possa ajudar vocês, porque a Bíblia não é só uma religião, ela é uma maneira de você viver bem com o mundo, de uma maneira assim que você vai se sentir mais feliz, porque pode até vir as dificuldades, mas você sabe que vai ter alguém cuidando de você, mesmo que você esteja sozinho, Deus vai estar lá com você. E eu peço para vocês que não se desinscrevam do meu canal se isso incomoda, porque eu não vou deixar de uma maneira assim que incomode vocês. Eu não sou uma cristã invasiva que tenta forçar uma relação que não existe, tá bom? Eu sou uma cristã que respeita todo mundo, então eu espero que vocês possam me respeitar também, tá bom? Enfim, pessoal, bora para o próximo? Agora vamos para esse anjinho. O motivo de eu ter me inspirado em Israel é porque eu estava lendo o livro de Reis e acho que de Juízes também, e aí eu fiquei muito indignada pelo comportamento de Israel, principalmente por causa de uma história que até hoje eu fico indignada quando eu leio a Bíblia. E aí por causa disso eu criei Andória num excesso de raiva, para fazer tudo aquilo que Israel deveria ser, só que não foi, certo? Mas daí depois eu mudei conforme a vontade de Deus, né? Porque eu percebi que eu tava furiosa, essas coisas. E aí eu resolvi postar no YouTube porque não estava dando muito certo, assim, não estava alcançando muitas pessoas por causa da divulgação da plataforma lá. E não é que ajudou muito, porque por causa de vocês, inclusive, muito obrigada, por causa de vocês, eu consegui ainda mais leitores para a minha obra. Então eu agradeço a todo mundo, tá bom? E sobre os versículos, cada versículo que eu seleciono cuidadosamente com a ajuda de Deus, quando eu leio a Bíblia, é justamente para combinar com o capítulo específico. Inclusive, o do capítulo o do capítulo 3 vai ser do livro de Cânticos, tá bom? Eu perdi, inclusive, o versículo e agora eu vou ter que ler o livro de Cânticos.
Uou, que ideia incrível, Anjinho! Mas eu tive uma ideia assim um pouco melhor que eu vou citar em outro vídeo. Mas essa sua ideia é muito bom. A ideia que eu tive para o nome dessa fanmade vai ser Bloodline, alguma coisa assim, sabe? Eu vou deixar aí escrito para vocês verem como é que vai ser. Mas um resumo é que o Jake ele vai virar um soldado espião e ele vai entrar para ser inimigo do batalhão do Leon, né? Ele vai estar disfarçado lá e o Leon vai começar a perceber que ele conhece o Jake de algum lugar, mas como ele nunca viu o Jake, tipo assim, porque, né, por causa do aborto, lá, essas coisas, meio que o Leon, ele tá desconfiado que seja o filho dele, porque o Jake é um soldado muito bom, ele é, tipo, muito parecido com o Leon em todos os aspectos, só que o Leon não tem provas pra dizer que é o filho dele, porque o Leon pensa que o Jake tá morto. Então eu tô criando nesse dilema aí que eu tinha pensado. Mas essa sua ideia aí é muito boa e eu posso adaptar ela se você quiser, tá bom? Eu acho que vou fazer umas mini-artes, assim, umas tirinhas, pode ser, né? De como é que poderia ser. Eu acho que daí vocês podem ter um gostinho de como é que vai ser essa fanmade de Resident Evil e vocês possam até me dar alguns conselhos do que eu posso colocar na parte final da história ou não. Na parte final eu quero dizer a parte finalizada, tá bom, meus anjinhos? Enfim, eu peço desculpas a vocês se essa arte ficou muito simples. É que eu estava muito nervosa no dia que eu estava fazendo, aconteceu muita coisa assim, então eu peço desculpas a vocês, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se quiserem eu posso fazer mais um episódio desse quadro novo que nós estamos começando. Infelizmente tinha poucos comentários, então teve que ficar assim, tá bom? Mas não se preocupem, se tiver mais comentários no próximo vídeo, eu vou dar um jeito de armazenar tudo e fazer um vídeo maior. Mas por enquanto eu resolvi fazer esse vídeo menor porque eu estava muito nervosa e aí eu não estava conseguindo desenhar, tá bom? Então, agora vocês podem ficar com o resultado, tá? Beijos! E não se esqueçam de se inscrever e dar like, por favor!